Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Eu recebi do Senhor explicar como o governo de Crescendo em Graça regula este ministério. Porque tem que ter conhecimento, porque colocar-se a comunicar-se com anjos sem as diretrizes da Bíblia pode fazer com que Deus pode enviar espírito de confusão. Porque você sabe que diz que Deus, diga Deus, não Satanás, porque Satanás foi destruído. Deus lhes envia um espírito de mentira para que creiam na mentira, por não se submeter à verdade. Então é perigoso que Deus agora te envie um espírito de mentira. Todos que estão me escutando, assim que esse tema é bem importante, tome nota, porque há 3 tipos de descuidos que ninguém pode violar estes conceitos, porque corre perigo. Vamos ler em Hebreus capítulo 2, diz: portanto, é necessário que com mais diligência atentemos às coisas que temos ouvido, não seja que nos deslizemos, porque se a palavra dita por meio dos anjos, a palavra dita por meio de quem? Você sabe que o pacto da lei foi dado por meio de anjos. A graça foi dada pessoalmente por Jesus Cristo no novo pacto. Mas como este foi um pacto que não lhe agradou porque foi dado para conhecer o mal, um pacto com defeitos, um pacto com promessas defeituosas, pois Deus não se aborreceu em tocar nesse pacto de Moisés, senão que enviou anjos, disse: leve isso aí, porque estava tratando com o departamento do mal. Então ele disse, como isso era temporário, vamos dar através de anjos. Mas diz aqui que ainda que tenha sido dado por meio de anjos, foi o quê? Diz que foi firme, diz: e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Agora nos diz a nova, no novo pacto: como escaparemos nós se descuidarmos de uma salvação tão grande, a qual, havendo sido anunciada primeiramente pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que ouviram, testificando Deus juntamente com eles, com os anjos, com sinais e prodígios e diversos milagres e repartimentos do Espírito Santo, segundo sua vontade. Agora sabemos que fala dos anjos, pelo verso 14 do capítulo 1. Verdade que diz: não são todos espíritos ministradores enviados para serviço, não para dar mensagem. Os anjos não são mensageiros, eles dão serviço. A mensagem Deus já deu através da boca de Paulo. Eu noto que estas pessoas que falam dos anjos dizem: eles são mensageiros que vêm a nós. Não, porque a mensagem já está clara, está escrita em 14 livros. Então eles não têm que estar dando mensagens. O que eles dão é serviço. Naturalmente eles poderiam avisar-te: veja, não vá nesta viagem. Mas já isso é uma mensagem tipo advertência. Ou eles podem inquietar-te, ou podem colocar algo em teu caminho, especialmente quando você os conhece. Te livra de más compras, de más negócios, de más amizades. Sim, eles te livram de más amizades quando, por causa da educação que tu tens deste conhecimento, os teus sentidos, por serem exercitados, te advertem. Diz: esta pessoa não me parece bem, cuida-te, não dê muita confiança a ela, aparta-te um pouquinho, não maltrate, mas com cuidado. Assim que, do ponto A, passo número 3 é supervisão do arcanjo. Lá em cima há um apostolado.
E então, o arcanjo nos céus, quando se veste de carne, é apóstolo. E então o que acontece é que estes anjos trabalham na unidade do Espírito. Eles não trabalham na diversidade que existe no sistema religioso de hoje. Que aquela igreja crê nisso, que aquela crê isso, e que... Não, aí há diversidade. Mas quando vemos um povo unido, falando a mesma coisa, o mesmo sentir, o mesmo parecer, eles se submetem a este serviço. Portanto, há 3 passos. Veja, deve haver validade bíblica, informação bíblica, comunicação sujeita ao conselho aprovado por Deus. Como que diz? Tu tens que aprender a falar com eles. Tu falas com eles nesse respeito. Por exemplo, você não diz Deus te abençoe. Um anjo desse te descuida totalmente, porque ele já sabe que tu estás abençoado. Um Deus te abençoe aqui está violando. Estás violando o pacto, porque então o próprio anjo diz: olha, não creu no nosso anúncio. Não creu no anúncio. Moisés disse que Deus te abençoe lá, Cristo veio, abençoou e seguem com Deus te abençoe. Então tem que saber, há que ter um idioma, há que saber falar com eles, para que eles manifestem esse serviço que eles querem te dar. Assim que essa hierarquia angelical que atende a igreja está sujeita ao Evangelho, está sujeita ao apostolado. Se vocês estão sujeitos ao apostolado em um mesmo sentir, eles também. Isso é o que eles gostam de ver, submissão, porque eles estão sujeitos à lei que não pode ser quebrantada nos céus. Há umas leis nos céus que não podem ser rompidas, diz o Salmo 148, verso 6. Portanto, se eles estão submetidos na ordem angelical, onde eles estão, que não tem corpo, quanto mais os anjos que têm corpo têm que estar submetidos à ordem apostólica. Lá é a ordem arcanjo, aqui é a ordem apostólica. Vamos para o passo B. Diz aqui o passo D: a igreja é a máxima autoridade. Esta é a agência de Deus, este é o governo de Deus, a autêntica igreja de Jesus Cristo. Vamos ver em Efésios capítulo 1, verso 18. Tomei nota porque os anjos estão a ponto de desatar um serviço à igreja e por isso é que vem estas instruções. Ele vai levando conforme o propósito dele. Essas instruções são boas porque eles já estão ansiosos de trabalhar e tu tens que estar bem informado, para que eles não tenham nenhum impedimento em te dar serviço. E tu saibas, e eles sabem o que eles saibam que tu saibas. Por isso é que diz: portanto, tomai o escudo da fé e veste-te com a palavra da verdade. Aqui fala como se tu tivestes uma armadura desta romana dos tempos de anteriormente. Eu tenho visto teólogos que às vezes pegam e colocam aí: isso é assim, jejum, e jejuas, e isso, guarda o sábado, e guarda aquilo, e te vestem, mas não para o evangelho da paz. Porque o evangelho da paz é o que te mantém em paz, é o que te mantém, não o que te mantém ombrando, que te mantém em repouso. Então, vou repetir, há 3 tipos de descuido. O primeiro, que falamos, foi a validade bíblica, e que os anjos estão sujeitos a umas leis que não podem ser quebradas, e portanto, para poder receber o máximo serviço deles, temos que buscar informação do evangelho para que eles nos sirvam. O propósito deste estudo, deste calqueio, é que eles não se sintam intimidados em te dar serviço. Porque uma vez eles sabem que você conhece essa informação, não vão te fazer dano, mas podemos fazer todo tipo de milagres que não vamos te fazer danos. Vai seguir submetido. Sim, porque se alguém pudesse descobrir esse serviço, iria apartá-lo, sacar da igreja. Não vou para minha casa, eu sei da informação, por isso, não vou nem dizimar, nem semear e não me reúno com ninguém. Eu vou para minha casa sozinho porque estou em minha casa e não tenho que estar em 4 paredes porque a igreja sou eu. Tem muita gente que põe todo tipo de desculpas e se esquece do que Paulo disse: não deixando de congregar,
como alguns têm por costumes. Você não pode deixar de congregar. Veja essa cadeira vazia. Isso é uma vergonha para um montão de abençoados aqui que conhecem essa palavra. Isso deveria estar cheio aqui. E não começar às 8h15. Tem que começar na hora que se diz. Porque os anjos não gostam desse mal proceder. Temos que ir, aí dizemos isto, ponto, está todo mundo esperando, e aí saímos a fazer o correto. Você recebe? Isso é assim. Então, todo esse trabalho de dardos trabalha no mal, e nós nos escolhidos também. Tu tens que aprender a levar cativo, tem um chamado a levar cativo esses pensamentos. Eu não vou me submeter a esses pensamentos. Não, que tu disse que isso é mal, que isso, que vai enfermar. Não, eu não recebo isso tampouco. E se por acaso me suceder, quando acontecer, eu chamo, esta é uma mentira temporária. Para que eu vou me alarmar e esperar que venha mal sobre mim? Não vê que essa sociedade está programada para preocupar-te? Não para ocupar-te, senão para preocupar-te. E tens que defender-te, digo sim, se tu queres durar muito tempo. Se você gosta de estar em saúde, se você gosta de realizar-se como pessoa e estar bem. Assim, anda todo jogado por aí, que não te importa nada, que está descuidando, por isso é que estás assim. Estás em descuido e nem sabes. Estás em descuido? Então, temos falado do passo A, passo B, e a igreja, número 1, há umas instruções que eles se sujeitam. Número 2, o máximo poder Cristo deu à igreja. Olha, que tremendo é a igreja, não? As pessoas dizem, essa igrejinha aqui é ali. Não, essa igreja é o escritório de Deus, imagine, a igreja do Senhor. E número 3, a destruição do diabo. Não há serviço angelical se tu pensas que o diabo não foi destruído. Esta é a ofensa maior, e ouça isto. A igreja, as igrejas. Ou as sinagogas? Bom, uma chamada igreja que crê que o diabo está existindo, deixa de ser igreja e é sinagoga, porque a igreja existiu quando o diabo foi destruído. No Velho Testamento não havia igreja. Até que Cristo não foi à cruz e morreu e ressuscitou, não começou a igreja. Porque a igreja é espírito, portanto, antes não havia evangelho, o que havia foi um pacto de lei com exigências sobre a carne, e Deus não iria ser carne de uma igreja de carne. Ele fez sinagogas, porque as sinagogas são para a carne, a igreja é para o espírito. Portanto, uma entidade religiosa que está me escutando, que crê que o diabo existe, não sabe, está turbado, isso está em descuido total, isso não tem nem salvação, digo. Entendendo de que salvação estamos falando da salvação que os anjos nos dão no viver diário. Porque há 3 aspectos da salvação, que Hebreus 10:14, que é com uma só oferta te fez perfeito para sempre. Já teu espírito está perfeito, mas o espírito aperfeiçoado pode andar em descuido. Inclusive, esta noite aqui, pode haver gente em descuido, e são do ministério. E diz, sou salvo, sempre salvo, predestinado, escolhido, livre disso, livre daquilo, mas em descuido de tua salvação. Saberá Deus quantos abençoados através da internet estão me ouvindo, estão correndo, porque o vocabulário é de descuido. Falar constante queixas, essa pessoa está sempre se queixando, e buscam algo e não encontram, não dormem neste dia para não encontrar algo para se queixar. Você está completo? Imagine, isso acontece com qualquer igreja que não tem que fazer exercício, o teu corpo está glorificado, come se quiser. Anda com Jesus, teve seu corpo glorificado por 50 dias, ele andou por aí por 50 dias, andou, fez coisas, comeu e tudo. Comeu sim, um par de peixinhos aí, comeu com eles. E então andava
com os discípulos. Então, quando se aproximava, o coração deles ardia. Ui, esse homem está ungido, o que acontece com ele? Olha, com razão, estamos ardendo com razão. Ele falava conosco. Mas imagine a igreja, assim é que deve estar a igreja. Essa é a igreja que vai a reinar por toda a terra. A poderosa igreja. A única coisa é que há tanta deterioração de ensino, há tanto engano que as pessoas fizeram, tanta mentira, que então Deus escolhe seu tempo para fazer suas coisas. Veja, 14 anos levou Paulo, depois que se reuniu Paulo com Pedro em Jerusalém, que teve 15 dias falando com Pedro. Aos 14 anos depois passado 14 anos, voltou a Pedro, e aí foi que lhe chamou. Pedro de diabo para baixo o chamou. Disse: tu estás de condenar a Pedro, e não andas conforme o evangelho da verdade. Não andas, tu nem os demais apóstolos. O repreendeu cara a cara ali, Gálatas capítulo 2, verso 11 ao 14. Depois de 14 anos, quer dizer que em 14 anos, nosso ministério leva 14 anos, verdade? Olha, pois já podemos subir de novo a Jerusalém para repreendê-lo de novo diante de todos, através da internet, não? Bem, então, Colossenses 1,13, veja o que diz: o qual nos livrou do poder das trevas e trasladou ao reino de seu amado Filho. Qual é o reino de seu amado Filho? A igreja? O reino que Paulo pregava? Você se lembra que Jesus Cristo nos dias de sua carne disse: o reino dos céus se acercou, mas não chegou, porque ele não havia ressuscitado. Então logo ressuscitou, se formou a igreja, que é o reino de Deus aqui. Tu sabes que tem gente que se turba e diz: apóstolo, e vocês creem salvo sempre salvo? É que Paulo disse que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Pois certamente os que praticam tais coisas sempre estão fora da igreja. Os que praticam coisas más, pois não herdam na igreja. Eles creem que é o paraíso. O paraíso e o reino são coisas diferentes. Os que praticam, ou seja, os que vivem um tipo de vida que sempre estão na maldade, na bagunça, no adultério, fornicação, e um dia vê com uma mulher por aqui, outro dia com uma mulher por lá, outro dia com outro homem. Isso é prática, mas isso não herda o reino dos céus. Por quê? Porque não encontram como chegar à igreja, pois se sente culpado e não herdam. A ti tu se cedem coisas, mas tu não praticas coisas. E isso é diferente. Praticar é um modo de viver, uma forma, um estilo de vida. Você não, você é uma pessoa séria, de bom testemunho, uma pessoa que aprecia a verdade, que aprecia a ordem que Deus estabeleceu. Ainda que às vezes te chispoteiam coisas, mas estás no caminho, ou seja, não saiu. Diz que o coxo não sai do caminho, está coxo, mas está no caminho, veja. O importante é que está. Então diz aqui que ele livrou a igreja da potestade do quê? E às vezes você vê igrejas por aí que passam a ideia de passe à frente os que estão mal, aqueles que se sentem opressões. Isso não são opressões, são dados que tem metido, que tu os tira e leva cativo todo o pensamento, hein? Então imagine se a blasfêmia, a apostasia que existe hoje nesses ministérios de libertação, que se põe a passe à frente, vamos ungir com azeite, porque você tem uma atadura. Eu, uma atadura? Me romperam já a atadura no dia em que se me iluminaram os olhos do entendimento, e eu fiquei livre. Eu entendi que sou livre da potestade do diabo. Então que potestade tem o diabo sobre a igreja? Nenhuma. E você é parte da igreja, não há potestade, não há tal coisa como espiritismo e maldade que venha contra você quando você está formado. Com essa informação não há nada que venha contra você, que você está informado, você não tem medo, você não anda debaixo de conceitos filosóficos, você anda debaixo de símbolos zodiacais, você não anda debaixo disso. Touro, Sagitário, esses são sanganeirias, estupidezes da filosofia que está fora deste evangelho. Você não tem que depender disso. Tem gente que vive
Se cai uma panela na cozinha, essa foi minha avó, a que morreu, que apareceu para cozinhar alguma coisa. Veja, tem gente que tem muitas tradições. Muitas tradições. Faça como fizeram lá em Honduras, como um homem ali me atendeu no que eu pregava e já está morto. Acabou o cachorro, acabou a raiva. Pois já Satanás destruiu. Estou falando de 3 tipos de descuido quanto a esta grande salvação que Deus dá. Se você a descuida, está em descuido, porque aqui tudo é lícito a você. Quer se descuidar? Descuide-te, ande-te e descuide. Digo, não te convém andar em descuido, mas se queres, o conselho nós damos para que tu escutes e te ponhas firme. Mas se queres andar em descuido, vai. Não recebo aí, mas faça o que você quiser. Antes em descuido como tu quiseres, porque depois de tudo te é lícito. E a palavra lícito vem de licença. Lícito. É-te lícito dirigir como não. Você tem um corpo, tudo te é lícito, vai e faz, mas nem tudo convém. Aí é onde entra o governo de Deus. Aí é onde entra a levar cativo os dardos de fogo que vêm contra a tua mente. Tu levas cativa a obediência de Cristo e começas então a reinar em vida. Mas se não levas cativo, como é que vai reinar em vida? Antes sofres em vida. E o convite é: pare de sofrer, vem. Então, diz aqui que te livrou e te trasladou. Te livrou do reino, do poder do quê? O verso 13 que diz? Diz, o qual nos livrou da potestade das trevas, mas não te deixou livrado, te trasladou, te assentou em lugares celestiais com Jesus Cristo. E veja o que diz o 12, e primeiro diz, com gozo dando graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos em luz. Você já está apto, e se você é apto, está qualificado. Você diz, não é pecado, não mereço nada. Há uns que dizem pura graça, é um dom imerecido. Não, você é apto para isso, você está apto. Não vê que você foi feito apto desde antes da fundação do mundo, quando te escolheram, quando escreveram o teu nome no livro da vida. Antes de chegar a esta terra, você tem uma reserva para estar aqui. E chegou, que diz? Fique aí. Ilumine-se bem, eduque-se. Vamos ver a Mateus 8, 28, para ver um exemplo onde a igreja entra em descuido. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, livro de história. E vou dizer por que é história. 8, 28. Diz assim a palavra: quando chegou a outra orla, a terra dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. 2 o quê? Que saíam dos sepulcros, ferozes de grande maneira, tanto que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui diz, quantos chegaram? 2. Se você for a Lucas, Lucas diz que é 1. Por isso que digo que é história, porque Lucas investigou bem. Não eram 2, era 1. Onde é que Mateus sacou que eram 2? Bom, foi que contaram para Mateus. Todos diferentes. Então, esses são livros sinóticos que repetem exatamente. Não é assim. Eles estão em diversidade. Mateus, Marcos e Lucas, todos eles têm diferenças do que pensam. Aqui diz que há 2, o que importa 2 ou 1? Mas Mateus diz que eram 2, mas eu falo para que saibam que se ir a Lucas, a referência é em Lucas 8, 26, se vão lá, diz que havia um endemoniado que veio. Por aqui diz 2. Agora, veja o que aconteceu. Verso 29. Eles clamaram dizendo: que tens conosco, Filho de Deus?
Viestes aqui para atormentar-nos antes do quê? E o que eles sabiam que viria um tempo? E quando era esse tempo? Quando Cristo fosse à cruz, Cristo estava ainda em sua função de Jesus de Nazaré. Mas esse endemoniado que eram espíritos, para aquele tempo haviam demônios, podiam possuir as pessoas, mas eles mesmos sabiam que iria chegar um dia, ia chegar um tempo. Não, eu sei que tu vens para liquidar-nos, mas estás vindo aqui antes do tempo. O que acontece contigo? Por que não fica por lá fazendo outra coisa? Mas eles sabiam que viria um tempo. Sabe o que pensa o sistema? Que o tempo é agora, depois de... Quando agora a igreja já está liberta. Este é um erro capital que todo sistema protestante, todos estão, sistema católico, todos que creem em Satanás, estão, veja, atrasados por 2000 anos. Veja que atraso. Esse é um atraso de 2000 anos. Tem receitas, remédios vencidos há 2000 anos. Estão velho e seco, não funcionam. Caducou isto. E isto, veja o que lhes deram. Por que é que nos vem atormentar antes do tempo? Veja o que diz aí. Veja, verso 30. Estava longe deles passeando uma manada de porcos, mas Mateus diz que eram muitos. Diz, e os demônios rogaram a ele dizendo, se nos expulsas, fora, se nos expulsa, então o sistema gosta de dizer, fora! Porque eles andam por trás da cruz. Atrás da cruz, nós já passamos diante da cruz. Não temos que dizer fora, porque fora, esse fora já faz 2000 anos que eles foram para fora. Então quando alguém por aí diz, eu vou te botar fora, identifica-te, qual é o teu nome? Diz, legião eu me chamo, são muitos. Eles falam assim, mas é atrás da cruz, antes da cruz. Eu quero que você saiba isso. A internet, a igreja no ar, e todos tenham claro esta coisa, porque vocês não creem no diabo. Não, nós cremos no diabo. Cremos que foi destruído há 2000 anos. E leia esses versos, veja. E os demônios sabem mais do que a chamada igreja. Eles mesmos sabiam e queriam ser atormentados e destruídos. E veja o verso 31. E os demônios lhe rogaram dizendo, se nos expulsas, permite-nos ir àquela manada de porcos. E ele lhes disse, ide. E eles saíram e se foram àquela manada de porcos. E eis aqui toda a manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e pereceram nas águas. E os que os apacentavam fugiram, e vindo à cidade, contaram todas as coisas e o que havia passado com os endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, lhe rogaram que se fosse de seus limites. Não estavam contentes. Disse, rapaz que vem aí, perdemos quanta chuleta e quanta... Por isso lhe disseram, vai-te daqui que está arruinando a economia. Sim, porque eles deviam estar agradecidos. Vejam, este homem expulsou demônios, esses 2 homens. Mas eles vêm e disseram, rapaz, 2 homens, os porcos se afogaram, os nossos. Agora daqui, a igreja, veja, a chamada igreja, porque não são igrejas, se constituem sinagogas. Daqui é que eles dizem, irmãos, você sabe essa gente que busca o pastor para ter uma conferência? E o que é que acontece, irmão? É que eu, pela noite, quando eu me deito, vejo como serpentes no quarto. E o que é que acontece? Não, que às vezes começa assim tremendo. Tem um filho que lhe dá convulsões. Clarinho, em sua casa há demônio. Procure lá o comitê da tropa de choque, os irmãos que jejuam, leve ele lá. Esses são tão ridículos porque a ignorância os faz tornar ridículos. Perdão, eu estive aí, eu era um desses ridículos. Então eles ficam assim, com azeite ungido, e começam a regar as paredes e mancham as paredes. As cortinas estão estragadas. E se tem tapete, carpete, olha, para tirar esse azeite de oliva. E então começam a fazer as paredes, fora.
Estão sempre fazendo assim. Bobagem, bobagem, sanganeria. Tu sabes por quê? Porque eles têm um atraso de 2000 anos. Você vem até mim e me diz: apóstolo, me diz o mesmo, que sonho com serpente, sonho com isso. Quando foi a última vez que tu esteve num zoológico? Veja, vá. E sonha disparates, às vezes são coisas, sonho que caísse de um avião, um precipício. Desperte, que bom que acordei. Eu sei que isso é mentira, você vai crer nessas estupidez, desses sonhos que você tem? Se essa carne que você tem está contaminada, essa carne é gênero, sonha com tanta bobagem, sonha. Isso é pura carne, pura chuleta. Isso é carne, irmão, que tem que estar você buscando conselhamento. Você tem que buscar o evangelho paulino aí e diga: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu estou completo, não me falta nada. Essa gente que encontra um bonequinho aí com um alfinete na casa, aqui está me fazendo um trabalho. Então você vai buscar aconselhamento e vai com essas mulheres aí que sempre estão sonhando. Elas têm um espírito desses de suspeita e te dizem: olha, como é que você está com teu esposo? Não, sabe, estamos brigando muito. Aí é que está, veja, esse bonequinho. Agora você tem que fazer outro trabalhinho, porque jogaram um trabalhinho à tua esposa. Agora, quando esses são os desejos enganosos da carne, que as pessoas não sabem levar cativo todo pensamento e jogar essa coisa fora, então se complicam a vida. E então de um trabalho passa para outro trabalho, e começam e seguem nesse trabalho, nunca entram no repouso, verdade? Então, diga, já não é assim. Você já não tem que jogar nada fora. E você tem que jogar fora é você mesmo. Pensamentos que te dizem: não, eu não te recebo. Eu estou completo, estou perfeito, a mim não falta nada. Cristo em mim, a esperança de glória, o Espírito de Cristo. Estou selado com o Espírito Santo da promessa. Tenho o poder do Espírito Santo em minha vida, que é o Evangelho. Olha, veja, eu espero ter gente firme ao redor do mundo, gente que quando encontra a pessoa, veja, estou reinando em vida. Olha, pois me disseram com uma certa... em tua casa que morreu uma filha, eu estou reinando em vida. Sem que tenhas que viver em vida, andando aí, sufocado todos os dias, sempre com queixas. Aprenda a dividir, levante-se firme. Diga, exerça seu sacerdócio, pega a sua boca e coloque a trabalhar. Perto de ti está a palavra, perto de teu coração, esta é a palavra de fé que pregamos. Ai, pastor, é que eu estou passando por uma situação. Sim, Deus permite essas provas para que saque essa confissão de tua boca. Para isso, é para que pratiques. Estás passando por prova? Good for you, bom para você. Para quê? É bom que te passes. Digo que te levantas e começas a confessar a palavra. Aqui todo mundo tem que ser provado, não? Para isso, eu estou provado aqui, eu falo com autoridade, porque a mim me puseram no forno. Você não usa um pouquinho mais. Não, vão me queimar o cabelo. Não, é porque é anjo aí do Senhor te protegendo. Mas, tu sabes quem te manda ser apóstolo, não é? Vai! Quem te manda ser um predestinado? Te escolheram assim que te escolheram, pois vamos adiante. Não fiques aí na metade do caminho. Bom, então, em Hebreus, não busquemos porque já o tempo passou, mas se viola Hebreus 2,14, que diz que por quanto os filhos participaram de carne, ele também participou do mesmo para destruir ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Satanás está destruído. Então há 3 tipos de violação. Se vais exigir serviço angelical, número 1, tem que ter conhecimento bíblico, confissão sujeita às 14 epístolas de Paulo, o apostolado. Número 2,
Tens que entender que todo o poder que vai se manifestar do mundo espírito para o mundo físico vem através da igreja. Não te metas a buscá-lo por aí num centro espírita, nem vai te buscar lá na nova era ou no novo movimento carismático que se levantou por ali porque tu escutaste, que se move, que brincam, que saltam, que pulam. Não te deixe levar por isso. Isso é carne. E número 3, tens que ter claro que o diabo foi destruído e que a igreja foi totalmente livrada da potestade do diabo. Se você não descuida dessas 3 coisas, eu digo que nesta noite, que anjos não temam servir a este povo que está escutando. Não temam a dar seu serviço. Recebemos todo o serviço angelical para a igreja. Assim que abençoado, te amo. Um beijo.